a bênção apostólica. Você diz, acabou a carta. Aí ele não consegue, ele volta e trata de outro ponto, aí a bênção apostólica de novo. É a carta mais magnífica do apóstolo Paulo, né? A obra magna do maior autor do Novo Testamento. Então, ele tem muito a falar para essa igreja. Que bênção que ele deixou, né? Ele, governado pelo Espírito, o Espírito levou até as últimas palavras que nós temos aqui registradas para o benefício da igreja também dos nossos tempos. Romanos 16, versos 17 a 20, dizem assim: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Vamos orar. Tua palavra, Senhor Deus, sempre fala profundamente ao nosso coração, através da leitura, mas ainda mais quando o Senhor usa o ministro da palavra e dos sacramentos para, guiado pelo Teu Espírito, trazer as palavras de conforto e exortação para a Tua igreja. Nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós, para que nós possamos aprender como distinguir os bons irmãos, os bons mestres, daqueles que são falsos, que se infiltram na igreja para fazer o que é mal. Que a nossa igreja local, esteja de olhos bem atentos, para que isso nunca aconteça conosco. Que não sejamos enredados por ventos de doutrina, nem nunca, Senhor Deus, deixemos a voz da serpente guiar o nosso coração, mas somente a voz do Senhor. É assim que nós pedimos, fala conosco esta noite. Usa-me para isso, Senhor. Em Cristo nós oramos. Amém. Quando nós nos convertemos, há uma tendência muito forte de, logo que a gente chega na igreja, achar que todo mundo é lindo, maravilhoso, santo e perfeito. É uma ilusão do novo convertido. Eu não estou dizendo que todos passaram por isso, mas é uma tendência daqueles que estão saindo do mundo chegarem à igreja e ter, inclusive, a postura muito digna de dizer: essas pessoas estão aqui há mais tempo, elas entregaram suas vidas a Cristo por muitos anos, elas formaram famílias aqui, os seus filhos foram criados aqui. Então, eu me coloco de uma maneira mais baixa, menor, porque eu acho que aquela pessoa, as pessoas que formam a igreja, são sempre pessoas muito boas a quem eu devo confiar a minha vida. Com o passar do tempo, a gente vê que não é bem assim, que mesmo dentro da igreja existem pessoas, eu não diria irmãos, mas pessoas que desejam o mal e que, se aproveitando do ambiente da igreja, sorrateiramente tentam implantar aquilo que é contrário à sã doutrina e aos bons costumes que são consequência da sã doutrina. Nós devemos estar com os olhos bem abertos, irmãos. Nós devemos ser muito atentos ao que se passa ao nosso redor na igreja, por um motivo óbvio. É só olhar a porta da igreja. A porta da igreja está sempre aberta. Na igreja, a porta está sempre aberta. Entra joio e entra trigo. Entram boas pessoas e entram pessoas más intencionadas. E o que nós devemos fazer para nos proteger é termos cuidado, irmãos. Estarmos alertas com os sintomas, com aquilo que uma pessoa que chega
nova no nosso meio, ela talvez tente implantar. Isso acontece também com pessoas, começaria de baixo, acontece com membros de igreja, que chegam, têm uma vida reta, acabam sendo recebidos, porque não há nada que o conselho possa avaliar para barrá-los, eles têm uma vida reta, eles declaram externamente crer em Cristo, mas o coração não é convertido. Então eles acabam conseguindo entrar na igreja sorrateiramente, e quando menos se espera, eles estão nos cantos da igreja, com conversas que não convêm, trazendo algum tipo de desconfiança em relação a outros irmãos, em relação aos presbíteros, ao pastor, aos diáconos. Prestem atenção em pessoas assim. Prestem muito bem atenção em pessoas assim. Você está vivendo na sua igreja há tanto tempo. Evidentemente, você já conhece muitos dos erros dos irmãos que sentam ao teu lado, dos pastores que estão à tua frente, mas você sabe que na balança são homens que têm uma vida irrepreensível, que têm muitos serviços dentro do reino de Deus já prestados, que gozam de uma certa reputação. Então a nossa primeira reação tem que ser: peraí, esse aqui eu conheço, esse eu não conheço. Que eu não conheço, eu tenho cuidado. Eu dou 2 passos para trás. E a melhor forma de dar esses 2 passos é evitando ter este tipo de contato com pessoas que acabaram de chegar. Por quê? Porque eu não dou brecha para ouvir o que vai maliciosamente atacar o meu coração. Nas igrejas evangélicas, via de regra, nós somos incentivados a abrir as portas da nossa casa, a abrir a nossa vida, convidar os irmãos para sair, todo mundo junto, é uma coisa mais linda. Mas a pessoa acabou de chegar, 2 meses na igreja, 3 meses na igreja, vá com calma. Vá com calma. Há um provérbio popular que diz que é bom a gente comer 1 quilo de sal para poder conhecer alguém. E isso tem uma certa verdade. E é válido também aqui no nosso meio. Já algumas vezes aconteceram de pessoas aparentemente muito alegres, que chegaram dizendo que encontraram a igreja certa, que esse aqui é um paraíso, que pregação maravilhosa, que presbíteros lindos, que tudo é lindo. Até que, em um determinado momento, tudo isso muda. Tenham cuidado, irmãos. Tenham cuidado. Isso é comum hoje e sempre foi comum na igreja. Porque a igreja é uma associação de pecadores. Tantos os que são irmãos, de fato, e uma hora ou outra acabam pisando na bola, errando, mas principalmente porque a igreja tem a porta aberta. Na nossa igreja, para vocês terem uma ideia, chegou ao ponto de quase uma vaca entrar. Quem é mais antigo aqui sabe, a vaca chegou até a porta da igreja, o diácono estava olhando, ouvindo a pregação, e ele não tinha como ver. E em cima da hora ele foi lá e fechou a porta. Aí se a vaca entrasse, ela foi convidada? Não. Ela ouviu a pregação e ela foi atraída? Evidentemente que não, porque é uma vaca. Mas por que ela entrou? Porque a porta estava aberta. Se a porta está aberta, entra qualquer um. Entra cachorro, entra gato, entra vaca e entra quem não presta. Muita atenção. Paulo era um pastor cuidadoso com as suas ovelhas. Ele amava verdadeiramente o povo de Deus. Escrevendo uma carta a uma igreja que ele nunca visitou, apesar de ter muito desejo de chegar lá preso, como vimos hoje pela manhã na leitura de Atos, no final de Atos, ele sempre está preocupado com o bem-estar da igreja, com o bem-estar de famílias que ele nunca, na sua imensa maioria, viu. Mas esse é o coração do pastor. Ele não é pastor só da igreja local. Nós nos preocupamos com a igreja de Cristo. Nós oramos por igrejas com as quais nós não temos tanta relação assim, do ponto de vista social, mas temos uma relação de espírito, uma relação de sangue, do sangue do Cordeiro. Então Paulo, ele fala
com muito cuidado, com muito afeto, depois de trazer uma lista de 27 nomes, onde ele saúda cada um dos irmãos que estão ali. Antes de terminar a carta, ele se lembra: estes irmãos queridos, os quais eu saudei, precisam ser alertados contra os falsos mestres. Não é uma suposição de Paulo. Paulo não está vacinando a igreja. Ele sabia que em Roma já alguns líderes, falsos mestres, haviam se inserido na igreja. E talvez você não tenha a concepção do que é uma igreja na época do primeiro século, né? Quando se fala da igreja de Roma, talvez alguém pense, seria um templo enorme, né? Um prédio gigantesco que caberia todas as pessoas de Roma. É a nossa concepção hoje, quando a gente fala, por exemplo, a primeira igreja presbiteriana de Campina Grande. A gente imagina um prédio enorme que caiba muita gente. Mas nós estamos aqui lidando com pequenas igrejas nas casas. Se você voltar para a sessão anterior, você vai perceber que Paulo cita pelo menos 3 casas que eram casas-igrejas. Então, a igreja de Roma a quem Paulo se refere não é um lugar circunscrito, fechado, onde as pessoas todas se reuniam, mas várias pequenas igrejas onde as famílias elas adoravam juntos. E no meio destas pessoas haviam aqueles que deturpavam a doutrina. Não há consenso de quem são estes, mas existem algumas pistas. Nós vimos lá no início do capítulo 14 que havia uma discussão com os judeus, entre judeus e gentios, porque alguns judeus, de maneira tradicionalista, não maldosa, mas tradicionalista, traziam a dieta do Antigo Testamento, lá do livro de Levítico, para a prática da igreja da Nova Aliança. E os irmãos que tinham origem gentílica não conseguiam entender isso. Ainda era imposto por alguns, né, de uma maneira cuidadosa, tradicionalista, mais uma vez, a ideia de você respeitar um calendário litúrgico. E os irmãos gentílicos não conseguiam entender, por exemplo, como é que esses mesmos homens bebiam vinho. Era uma confusão na cabeça de uma igreja que foi formada entre 2 povos. Mas lá no capítulo 14 e 15, tratando de fracos e fortes, Paulo amavelmente ensina aos fracos não se escandalizarem, terem paciência para aprender a doutrina. Mas ele também fala aos fortes que suportem aos fracos, porque estes fortes eles não estavam desejando dividir a igreja e também eles não queriam impor essas práticas como condição para a salvação. Percebe? Todas as vezes que Paulo percebeu que os judeus, entre aspas, convertidos, estavam utilizando do ambiente da igreja de Cristo para trazer as práticas judaicas como uma condição para a salvação, ele foi muito duro. Ele foi duro, inclusive, com Pedro, quando Pedro tentou fazer isso. Ele chamou na carta aos Filipenses os judaizantes de cães. Então, a própria maneira, a linguagem que Paulo usa quando ele está tratando desses hereges é muito pesada, mas quando ele está falando de fracos e fortes, ou seja, irmãos que têm uma doutrina ainda carregada de alguns pequenos erros devido a velhas práticas que traziam ou do judaísmo ou das religiões gentílicas, ele tem paciência. Nós não podemos usar o mesmo tom de voz com pessoas que têm erros de proporção distinta. Não é a mesma coisa o irmão que chega aqui com um viés arminiano e ele tem dificuldade, por exemplo, com a doutrina da perseverança dos santos. Nós vamos ter paciência com o irmão, apesar de ser, isso está errado, erradíssimo. O concílio, o sínodo de Dort diz que o arminianismo é heresia. Mas veja, a forma como esse irmão trata esta heresia não é impondo para os outros, é algo que foi ensinado a ele. Ele está propenso a ouvir e aprender. Então, toda paciência, todo cuidado é pouco com irmãos assim. Eu me lembro de um caso quando eu era presbítero ainda, alguém que era meu primo, assim, 3º grau, chegou à igreja e ele tinha um viés arminiano muito forte, muito forte.
Eu passei meses discipulando ele. Eu fui na casa dele algumas vezes. Eu conversei com ele na igreja, até que eu dei um livro de R.C. Sproul chamado Eleitos de Deus. Meu irmão, se aquilo ali não convenceu o sujeito, nada mais convence. E ele terminou de ler o livro e disse: agora eu entendi. Coisas que já tinham sido debatidas inúmeras vezes, eu li com ele e ele entendeu. E dali em diante ele teve uma perspectiva sobre salvação completamente diferente. Então, este irmão não é um problema para a igreja. Este irmão ele precisa de ensino, de instrução, de paciência dos presbíteros, até que pelo discipulado, pela obra do Espírito Santo, ele venha a ser convencido da verdade. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que estas pessoas com as quais ele está tratando são hereges, perversos, que desejam, perceba no verso 17, promover dissensões e escândalos. É com esse tipo de gente que nós estamos lidando aqui. Pessoas que querem promover dissensão por conta da doutrina, e então eles promovem novos tipos de comportamento na igreja que são distintos aos que têm a verdadeira doutrina. E é por isso que Paulo escreve os versos 17 a 20 para que a igreja esteja alerta contra essas pessoas. Veja as suas palavras iniciais, verso 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. E rogo-vos, irmãos. Veja, estes não são irmãos, em primeiro lugar. Rogo-vos, irmãos. A palavra rogo, ela é utilizada algumas vezes na teologia paulina. Ele fez isso lá no capítulo 12, verso 1, depois de tratar de toda a parte doutrinária da carta, até o capítulo 11, verso 36, ele inicia o capítulo 12, verso 1 e 2, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um rogo, um pedido, é um afago no coração dos irmãos. Porque um pastor cuidadoso que sabe diferenciar a forma de falar com as ovelhas com a forma de falar com os lobos. Porque lá, os filipenses, ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos falsos obreiros. É o mesmo pastor, é o mesmo líder, que é paciente, amoroso, cuidadoso nas palavras quando ele está tratando de irmãos que têm boa vontade, mas é duríssimo quando o assunto é lobo. O trabalho dos pastores, perceba o nome, é cuidar do rebanho. Cuidar do rebanho não é colocar a ovelha no braço e sair carregando, não. É guiá-la pelo caminho. Quando nós lemos o Salmo 23, nós temos uma imagem muito boa a respeito do que Paulo está fazendo aqui, porque o pastor é o que tem um cajado na mão. Ele usa para dar uma pancadinha assim na ovelha quando ele percebe que ela está se desviando. Sabe por quê? Porque há uma tendência nas ovelhas, são animais extremamente ingênuos, e elas têm a tendência de, à medida que um sai da rota, todo mundo vai atrás dela. A primeira que saiu, as outras vão atrás. Então ele bate um pouquinho para que todas voltem para o caminho e ele não perca nenhuma. Esse é o trabalho que Paulo está fazendo aqui, exortando duramente os irmãos, mesmo com palavras amigáveis, afáveis, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, para que os irmãos estejam alerta a respeito do que está acontecendo. Veja, depois de introduzir a fala de maneira tão cuidadosa, ele diz: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos. É digno de nota. E essas pessoas têm que ser notadas na igreja. Homens da igreja, não somente presbíteros. Cuidem das suas famílias. Cuidem das suas esposas, dos seus filhos. Quando chegarem pessoas novas no nosso meio,
Oriente suas esposas, oriente seus filhos, como é que deve ser o relacionamento com essas pessoas que acabaram de chegar. Cuidado. É uma orientação, é um zelo que só os pastores e os pais precisam ter. Noteis. Ora, se eu preciso notar, eu preciso conhecer e nomear. Então, o trabalho de pastores e homens é: notem, prestem atenção, deem nome às coisas como elas são, não firulem. Quando a pessoa chega no nosso meio e conversa demais e passa a contar toda a vida, isso pode ser, claro, né, uma forma expansiva demais de falar, mas isso pode ter, dentro daquelas palavras ali, um caráter maldoso, de expor a casa, de expor o marido, de expor os filhos. Eu lhes pergunto, vocês querem ter contato estreito com pessoas assim? Tenham cuidado. Não é ter cuidado ao ponto de nós sermos chatos, mal educados com as pessoas que chegam. Não. Eu posso ser educado, eu posso ser agradável, mas eu não posso ser besta. Eu não posso deixar estas pessoas me levarem por um caminho perigoso. Eu já contei há um certo tempo um caso que aconteceu no interior de Pernambuco com um pastor amigo meu. Aliás, foi contado por um pastor amigo meu. E que o fato foi o seguinte: uma pequena congregação que estava sendo cuidada por um seminarista. O seminarista tinha 15 pessoas, e aí depois chegou um grupo que veio de uma igreja neopentecostal. Essa pessoa ficou ali e disse que amava a teologia reformada, que desejava muito aprender mais, mas o comportamento dele chamou a atenção. O seminarista começou a notar que ele ficava nos cantos e ali ele monopolizava a atenção dos irmãos. Ele não era oficial, não era nada. Ele acabou de chegar na igreja e começou a ensinar as pessoas da igreja pelos cantos. O seminarista conversou com os pastores orientaram, disseram: vá lá, confronte. Quando ele foi confrontar, sabe o que estava acontecendo? Essa pessoa já estava se reunindo nas casas com os irmãos da igreja, ensinando coisas contrárias à nossa fé. Final da história, 15 pessoas saíram dessa pequena congregação, fundando uma nova igreja neopentecostal. Muito cuidado. Muito cuidado. Muitas situações dessas acontecem e só não trouxeram um problema maior para a igreja, e eu estou falando da nossa igreja, porque rapidamente o conselho da nossa igreja, percebendo, agiu. E agiu fortemente, a ponto dessas pessoas não suportarem mais as exortações e pedirem para sair. E eu imagino que em muitos desses casos os irmãos não fazem ideia e estranharam, inclusive. Nós não vamos jamais abrir questões do conselho para publicizá-las para a igreja. Isso não é necessário. O que é necessário é que os irmãos tenham confiança nos seus presbíteros. Se o conselho da igreja, acompanhando o caso, tomou determinada resolução, não nos cabe fazer nenhum tipo de julgamento, porque não é a posição dos irmãos. A única coisa que eu já fui membro de igreja há muito tempo, vi coisas que eu achava que eram muito estranhas, né, na tomada de decisão do conselho. Depois eu, estando do outro lado do balcão, digamos assim, eu entendi. Nós tomamos decisões em casa que muitas pessoas da família não entendem, e não devem entender mesmo, porque é a decisão da nossa casa. Cabe aos envolvidos, aos que têm responsabilidade, tomá-las. E assim também é na igreja, irmãos. Assim também é na igreja. Paulo olha para a situação e diz: notem, prestem atenção nos que promovem dissensões e
escândalos. Com certeza, a igreja de Roma, nas suas casas, estava começando a perceber que haviam dissensões. A igreja que estava unida já não está mais tão unida assim. Os irmãos devem lembrar como nasceu a igreja de Roma. Não foi Paulo que plantou a igreja de Roma. Foram irmãos que se deslocaram até Jerusalém, em Atos 2, isso está comprovado, e ouvindo a pregação, o descer do Espírito, lá em Atos 2, eles voltaram para Jerusalém e implantaram uma igreja. Ou seja, eles beberam da fonte apostólica. Não havia confusão na igreja. Quando houve confusão? Não foi com a doutrina verdadeira, porque muitos vão dizer, doutrina separa a igreja, não é isso? É o contrário. A doutrina verdadeira une a igreja. O que desune a igreja são as falsas doutrinas, as doutrinas de homens. Nesse ponto, Matthew Henry diz o seguinte: tendo sido abandonada a verdade, logo depois, a paz e a comunhão se perderão também. Você quer perder a comunhão na igreja? Negocie a verdade. E você vai perceber que sem a verdade não haverá nem paz, nem comunhão. É necessário, muitas vezes, passar por situações difíceis, tempos turbulentos, para que a verdade seja estabelecida. E que os que causam dissensão, os falsos mestres, os que têm comportamentos estranhos na igreja, possam seguir o seu devido caminho. Por isso, irmãos, nas tomadas de decisão do conselho, tenham paciência, confiem, porque muitos lobos já saíram daqui e nós fomos preservados, a igreja continua de pé. Paulo continua que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Dissensões e escândalos parecem ser sinônimos, mas não são. A dissensão diz respeito diretamente à doutrina pregada, ou seja, eles mudaram a doutrina. O que Paulo está falando aqui não é a respeito de qualquer tipo de discussão, mas a discussão que ela passa pela flexibilização da verdade. São pessoas que adentram a igreja e flexibilizam a verdade. Isso é a dissensão, causando uma divisão na igreja. Então, uns pensam de uma forma doutrinariamente, outros pensam em outra. Percebe como a unidade doutrinária, como a necessidade de uma confessionalidade, dos símbolos de fé, é extremamente importante para uma igreja? Porque é isso que nos une, irmãos. Nós não pensamos a mesma coisa em tudo que fazemos, nem é necessário. Nós não tratamos a nossa casa da mesma forma como tratam os irmãos. Isto não é necessário, nós somos diversos. Por outro lado, quando o assunto é doutrina, nós devemos ter exatamente a mesma doutrina, porque doutrina só existe uma. Doutrina verdadeira só existe uma. Todas as outras estão erradas. Então, se uma só é verdadeira, nós não podemos ter duas no nosso meio. Nós nos unimos na sã doutrina. E temos, graças a Deus, o privilégio de termos bons símbolos de fé, que são a fiel interpretação da Escritura, para que nós possamos entender o que devemos crer em cada um desses pontos, nos livrando primeiro daqueles que promovem dissensão doutrinária e com isso trazem como consequência o que Paulo diz logo em seguida: promovem dissensões e escândalos. Os escândalos dizem respeito à exteriorização da doutrina falsa. A forma de exteriorizar a falsa doutrina é agindo de maneira escandalosa. E se você acha que escândalo é um grande escândalo, né? É um adultério, é uma coisa desse tipo, existem escândalos perversos. Porque o sujeito que ele flexibiliza a doutrina, o que é que ele vai fazer? Ele vai flexibilizar a vida. E ele vai impor, de uma maneira direta ou não, uma nova proposta de comportamento em santificação para a igreja, o que não é bom. Então, a igreja precisa ter uma única doutrina e uma linha padrão de comportamento. Exatamente o que eu disse.
não quer dizer que nós tenhamos o mesmo padrão de comportamento em cada ponto da vida. Não é o caso. Mas a forma como nós cremos, ela nos leva a tomar decisões muito semelhantes na educação dos filhos, no cuidado com o casamento, né? Em como lidar com a esposa, em como lidar com o marido, em como lidar com o trabalho, em como lidar com finanças. Não fosse isso, irmãos, como nós trataríamos de um livro, daqui a pouco a gente vai começar a estudar aqui na igreja, que fala sobre dinheiro, dívidas e finanças. Era só para a gente ficar tratando 5 solas, 5 pontos do calvinismo, coisa desse tipo, é só coisa teórica. Mas por que nós vamos para a prática? Porque entramos em assuntos tão específicos. Porque a doutrina me leva a uma prática. E porque a falsa doutrina me leva ao escândalo. Então, quando se desviam do padrão da igreja, alerta, presta atenção. Ele diz ainda, como nós devemos reagir a estes? Final do verso 17, desviai-vos deles. Lembra como ele falou a respeito de tratar os fracos? Capítulo 15, verso 1, se você quiser voltar comigo. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ele vai além. É suportar a fraqueza do fraco, mas não parar por aí. Para que eu não agrade a mim mesmo. O desejo de um forte é impor a sua força sobre o fraco. Mas é justamente isso, o contrário disso que nós somos chamados a fazer. Você é forte, então você tem por obrigação suportar o fraco. Porque se você esmagar o fraco, você está fazendo somente para te agradar. Isso é pecado. Agora, voltando para o capítulo 16, final do verso 17, em relação aos que pregam falsas doutrinas e têm comportamentos escandalosos, desviai-vos deles. Números capítulo 16, é importante ler esse texto, irmãos. Eu espero que vocês abram comigo. Números capítulo 16, para que vocês entendam que não é comportamento novo na igreja. É o caso de Coré, de um rebelde chamado Coré. Veja. E Coré, filho de Isá, filho de Coate, filho de Davi, de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e filho de Pelete, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta-vos, pois, que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Espera aí. Todo mundo aqui é santo. Todos fomos separados por Deus para esta grande obra. Moisés, Arão, que conversa é essa? Que só vocês são os elevados aqui dentro. Percebe o espírito de rebeldia? Você está na igreja e diz assim: por que eu tenho que obedecer? Por que eu tenho que obedecer às instruções pastorais? Com base em quê? Esse cara é melhor que eu em quê? O que é aquele diferente de mim em quê? Evidentemente em nada. Moisés e Arão eram homens pecadores, inclusive, como todos os outros, com uma única distinção. Eles tinham a autoridade que Deus os deu para dirigir o povo. Esta é a grande distinção. E começou toda a discussão. A partir do verso 20, para a gente não ler todo o texto, diz assim: falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei no momento. Perto de Coré, quem é santo de verdade não vai ficar, porque eu vou os consumir de uma só vez. Deus alerta: se afasta do que promove dissensão, se afasta do que quer dividir a igreja. Desde o Antigo Testamento. Sabe o que aconteceu?
os de Coré foram consumidos pela ira de Deus. Quem estava perto foi levado também. Sabe o que os outros fizeram? Correram de perto, para não serem também vitimados pela ira e pelo furor de Deus, porque Deus odeia a divisão. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. A partir do verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é a ver que quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja tal entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. A igreja de Corinto estava tão ensoberbecida por conta dos dons espirituais e de tantas bênçãos que Deus tinha dado a eles, que eles nem se incomodavam mais com um pecado terrível que até os gentios não suportavam. Aí Paulo diz: eu estou longe, mas eu vou dar ordem. Primeiro, disciplinem esta pessoa, para que ela possa ser preservada no último dia. Ou seja, a única esperança que ela se arrependa do seu pecado é ser disciplinada. Depois ele diz, verso 9: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o qual nem ainda comais. Se você precisa fazer negócio e sabe que aquela pessoa tem práticas imorais, mas o teu trato com ele é a prestação de serviço, é a venda de um produto, você não tem nada a ver com a vida dele. Paulo não diz: se afastem deles, porque é o seguinte: se ele dissesse isso, vocês tinham que sair do mundo. Mas o problema não está fora, o problema está onde? O problema está dentro, porque é uma associação que você faz. Você começa a andar com essa pessoa, você senta ao lado da família dessa pessoa, você começa a ter algum tipo de relacionamento com ela, a tua esposa também, os teus filhos também. Este é o problema com aqueles que trazem falsa doutrina para a igreja ou que têm comportamentos escandalosos. Não sente nem com ele. Não tem conversa, irmão. Sabe por quê? Lembra lá de Números 16, quando a ira de Deus cair sobre esta pessoa, não cairá só sobre ela, mas sobre todos os que estiverem ao seu redor. Afastem-se. Afastem-se dos que promovem dissensão na igreja de Cristo. É tua obrigação, em primeiro lugar, não causar dissensão. Em segundo lugar, não dar ouvidos a quem causa dissensão. Voltando lá para o texto de Romanos 16, agora no verso 18, ele descreve a natureza dessas pessoas. Ele diz: porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Essas pessoas não são cristãos. Quem causa dissensão na igreja, quem tumultua a doutrina, quem tem comportamento escandaloso e promove isso na igreja, não pode ser considerado crente. Se afastem porque não são. Eles dizem que são, como Paulo disse na igreja de Corinto, mas não são. Porque não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a característica primária para você perceber que ali há um falso profeta?
Ele diz, porque eles não servem a Cristo, eles servem ao seu próprio ventre. O pensamento ocidental, ele nos ensina que a sede das nossas emoções diz respeito à mente e coração, não é assim? A mente e o coração é, no Novo Testamento, muito falado como a sede das emoções. Mas para o oriental, para o judeu, é a barriga, é o ventre. Porque as nossas piores emoções, elas causam alguma coisa na barriga, né? Você tem um frio na barriga, uma emoção. Às vezes, não só o frio, você começa a sentir mal na barriga. Então, eles achavam, né, por associação, que a sede das emoções era o ventre. Lá em Filipenses, capítulo 3, versos 19 a 21, eu vou evitar de ler por conta do tempo, mas tratando dos judeus que estavam trazendo as velhas práticas judaicas como motivadores da salvação, Paulo os chama de cães, e depois eles dizem: estes homens têm no ventre o seu Deus. O ídolo deles está no ventre, a sede das emoções. Isso quer dizer o seguinte: os falsos mestres não se importam em servir a Cristo, eles querem tudo para o seu próprio benefício. Que coisa atual, irmãos. Que coisa atual. Toda pregação é um ensejo para você dizer como você precisa ser próspero, como você precisa reinar na terra, como você vai progredir. Promessa, promessa, promessa. E só que fica próspero é ele. Ninguém cresce na igreja, porque toda vez que você cresce um pouquinho, você tem que dar metade para a igreja. Não é o dízimo como a Escritura nos ensina. Você precisa dar grande parte da tua renda para ele. Então esses homens começam a andar de helicóptero, de avião, não porque tenham algo para isso, ou uma renda para isso, mas porque usurpam do povo de Deus. Esses dias, aquele falso apóstolo chamado Valdemiro estava lá aperreado porque aluguel de alguns prédios atrasados, né, processo trabalhista, tudo que você imaginar de ruim acontecendo. Quem é que vai pagar a conta? 100 mil pessoas de 10 mil reais. É assim. Para que o meu ventre, fazendeiro, rico, milionário, mas o meu ventre, sempre isso. Nunca se esforçam para cuidar das ovelhas. Nunca tem tempo, aí voltando para um padrão de distorção menor, né, porque eu elevei para um falso apóstolo, mas aqueles que não estão nesse nível ainda, mas nunca têm tempo para as ovelhas, nunca ouvem as ovelhas, nunca o exortam, e quando vão exortar, são sempre com aquelas palavras afáveis, tranquilas. Para quê? Para não chatear ninguém. Por quê? Porque eles precisam ter algum ganho com aquilo. Precisam ter algum ganho com aquilo. Não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Essa é a primeira forma, o primeiro indício de um falso profeta. O segundo, ainda no verso 18, parte B, ele diz: e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. As duas palavras, suaves palavras, né? A expressão suaves palavras e lisonjas, elas podem ser traduzidas por promessas. São pregadores que fazem muitas promessas. Só que a forma de falar também é evidenciada. As palavras são suaves, não são duras, são suaves. É muito fácil, irmãos, se você tiver um pouquinho de conhecimento de retórica, você levar o rebanho para onde você quiser. Claro que não vão todos, mas boa parte vão ser enganados por palavras, promessas e lisonjas. Vocês são maravilhosos. Que família linda. Que família organizada. Que filhos maravilhosos. São as palavras que saem da boca dos falsos profetas.
E aquilo ali vai afagando o teu coração. É bom demais. É muito bom. A pregação, muitas vezes até fiel, quando ele desce do púlpito, ele é muito agradável. Quem é que vai ficar longe de uma pessoa como essa? Em certo nível, irmãos, talvez seja esse o nível mais perigoso para nós que estamos numa igreja reformada. É o mesmo mal que causa, só a forma é diferente. Cuidado com quem fala manso. Tem um cidadão campinense, inclusive, que é líder espírita e tem trabalha com psicologia, com instrução, com socioemocional para crianças. Até nos encontramos em São Paulo. O sujeito, ele é muito conhecido no Brasil todo. E esse homem, ele tem alguns pontos dos princípios morais dele que convergem conosco. O nome dele é Rossandro Klinger. Boa parte do que ele fala, você diz assim, esse negócio está certo. E está mesmo. E nós concordamos. Só que é o seguinte, é a voz da serpente. Não é a voz de Deus, não. É a voz da serpente. Tenha cuidado. Não admirem. Vocês não precisam disso. Vocês ouvem exatamente aquilo que ele diz, só que com um fundamento diferente. Vocês ouvem a respeito de educação de filhos, de casamento, vocês ouvem a respeito de vida social, controle socioemocional, mas não naquele viés, mas com um fundamento no Evangelho de Cristo. Como é que vocês trocam isso para ouvir um filho do demônio que está falando a verdade, inclusive, viu? Muitas vezes eu concordo, mas não admiro, sabe por quê? Porque é a serpente. Quando lá no Éden Satanás quis enganar a mulher, ele escolheu muito bem o animal. Escolheu um cachorro, um gato, ia ser difícil de chamar a atenção da mulher. Agora uma serpente. Preste atenção como uma serpente ela rasteja. Dá vontade de você ficar olhando. É bonito, é sincronizado, é harmônico. Mas fica perto. Ela dá um bote e te envenena. Os que causam dissensão na igreja são assim, irmãos. Agradáveis, lisonjeiros, com palavras mansas. Mas quando você menos esperar, ele vai dar o bote. Enganam os corações dos simples. Ele deixa essa informação, preste atenção. Ele deixou a informação. O coração dos simples pode ser enganado. Veja que situação que Paulo está agora. Ele sabe que a igreja de Roma era muito propensa a ser enganada. Que os irmãos tinham uma boa vontade maravilhosa. Desde o início do primeiro capítulo, ele começa falando da obediência da igreja de Roma. Então, pessoas que têm um nível de obediência assim, que têm um coração puro como a igreja de Roma, eles vão ser enganados muito facilmente. Como é que você diz isso aos irmãos? Não pode ser com grosseria. Mas tem que ter o jeito. Os pastores foram chamados para dizerem a verdade, chamarem a atenção com o jeito devido em cada situação. Verso 19. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Com prazo. Veja, eu tenho prazer em vocês serem obedientes. Isso não é ruim, é bom. Mantenham-se assim. Pois em vós, compraz-me em vós, pois em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. É como se ele estivesse tomando aquela expressão de Cristo. Vocês precisam ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Tenham cuidado, irmãos. Vocês são obedientes, vocês foram ensinados a obedecer os pastores. Mas tenham cuidado com os lobos, com a malícia, com
com a maldade. Sejais sábios no bem, mas simples no mal. Esse é o desejo que eu tenho também, irmãos. Que vocês não vivam o tempo inteiro no espírito policialesco no nosso meio, com medo de tudo. Fulano, tem cuidado com fulano. Isso não é assim que se vive na igreja. Eu não quero que isso transpareça nas minhas palavras. Eu disse, fiquem alertas, mas não fiquem neuróticos. Mas considerem a capacidade que vocês têm de, como ovelhas, serem enganados. É preciso considerar, porque é muito fácil que isso aconteça. Aí, outro versículo diz assim: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Que final, hein? Cuidado, fiquem alertas, existem falsos mestres que vão causar dissensão doutrinária, que vão trazer escândalo no meio do povo de Deus. Estes homens, eles têm características básicas, vocês precisam observar se tudo que eles fazem é para proveito próprio e se, em segundo lugar, as palavras deles são cheias de lisonjas e muitas promessas afáveis ao coração. Preste atenção. Leve em consideração que vocês têm um coração obediente e é muito fácil, portanto, de ser enganado. Aí quem está esperando que o final é: e vocês, com a atenção e o poder que vocês têm, vão vencer os inimigos? Perdeu o tempo da interpretação. Não é assim. E o Deus de paz esmagará em breve debaixo dos vossos pés Satanás, quem é que ele estava tratando por meio desses falsos mestres. Quem vai esmagar é Deus, mas ele qualifica Deus, é o Deus de paz. Sejam pacíficos, sejam amáveis, sejam afáveis, mas não sejam bestas, não sejam tolos, não sejam facilmente enganados por quem causa dissensão na igreja. Cuidado, mas não se preocupem demais. O Deus da igreja, o Senhor da igreja, está cuidando dela. E no tempo devido, Ele trucidará, Ele esmagará a cabeça dos falsos profetas. Você já pensou nisso? O Deus de paz. Porque quando é que vai haver paz para a igreja? Não é um pensamento evangélico ilusório. É o seguinte: não mexe com esse povo, deixa aí, quem sabe eles se convertem. Quem sabe o falso mestre entra aqui no nosso meio, muda de vida. Ele muda de vida, mas não no nosso meio. Nós não vamos esperar que um lobo seja convertido para fazer alguma coisa. O Deus de paz esmagará os nossos inimigos. Fiquem alertas, estejam conscientes, porque haverá o dia em que o Deus de paz, para que nós tenhamos paz, esmague os nossos inimigos. Em pequenas pílulas, isso acontece nas igrejas locais. Os irmãos devem lembrar, inclusive, de outras experiências em outras igrejas. Deus faz isso. Deus já fez algumas vezes aqui. Se for necessário, o fará novamente. Mas fiquem tranquilos, porque o Senhor cuida da sua igreja. Por isso ele termina com as seguintes palavras: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. A graça. Vivam na graça. Vivam pela graça. Lembrem-se que a graça é abundante no meio da igreja. Mas não desconsiderem que muitos lobos vorazes, falsos profetas, que causam dissensão e trazem escândalo para a igreja, podem adentrar ao nosso meio. Se isso acontecer, notando o rumo que eles estão tomando, afastem-se deles, para que a ira de Deus não os consuma somente, mas caia também sobre ti.
e o Deus de paz esmagará os nossos inimigos. Amém. Vamos orar.